servo, pastor Laci, meu pai, que vai estar ministrando uma palavra, meu pai querido, vendo do céu para os nossos corações, como assim fez pela manhã, meu pai querido, à noite está retornando, meu pai querido, com o mesmo propósito, de fazer aquilo que o Senhor colocou em seus corações, que o Senhor possa abençoar ele ricamente, pai, em nome de Jesus. Pastor Laci. A paz da sua igreja, em pé ainda, vamos ler a palavra de Deus nessa noite. 1 de Pedro, aliás, São Lucas no capítulo 23, versículo 40, nós lemos de manhã, até acho que o 43, na verdade até o 41. Vamos ler Lucas capítulo 23, a partir do versículo 42, a seguir. Nós leremos uma leitura alternada para que a igreja compartilhe da palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículos 42 a seguir. Eu lerei o primeiro versículo, a igreja lê sucessivamente. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E clamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E toda a multidão que ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Podeis tomar assento, igreja. Estamos diante de uma leitura onde, inclusive nela própria, diz que o martírio de Jesus tornara-se, naquele momento, um espetáculo para aquela localidade. Um espetáculo, é claro que de forma terrível, porque Jesus havia sido ultrajado, humilhado, maltratado, e aqui chama aquele momento de um espetáculo. Mas nós vamos discorrer sobre isso nessa noite justamente para entendermos que por causa desse espetáculo, você e eu estamos aqui para adorar e bendizer o nome dele. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus, pela confiança do pastor Marcelo Pantoja, pastor desta igreja, que não está presente por razões justas e boas. Ele não está aqui hoje, mas confiou-nos, tanto ao pastor Neves, a direção da igreja, e a mim para ministrar a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus e a vida dele. Deus o abençoe caso ele esteja nos assistindo, onde ele está.
Também quero orar nessa noite, abençoar parte da minha família que está assistindo essa mensagem em casa, em Marajane, que a cura do Senhor possa chegar até a vida dela e seja curada, Marajane, caso esteja assistindo. Deus lhe dê saúde abundante, porque nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe. Amém? Então, igreja, nessa noite, tal qual foi a mensagem da manhã, as palavras serão outras, mas é a mesma mensagem. As coisas de Deus, elas não se repetem assim automaticamente, não. Elas não são mecânicas. As coisas de Deus são movimentos, E nessa noite nós estamos aqui para mais um ato, mais um momento de santa ceia do Senhor, de comunhão, de koinonia. Então, esse momento é um momento muito especial na vida da igreja, aonde nós temos o privilégio, como já foi falado aqui, de sentarmos à mesa do Senhor. E aqui, antes de subir esse altar, em alguns momentos, eu quero dizer para você que esse que vos fala sentia uma presença tão grande, tão extraordinária de Deus, que eu pensei, meu Deus, como farei para pregar nesta noite? Porque a glória de Deus estava aqui comigo nesse banco, como eu sei que ela está aí também com você nessa noite. Irmãos, eu tenho certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui nessa noite. Talvez não seria mais nem necessário uma pregação, mas eu serei sucinto, serei objetivo, como sempre sou na hora que vou falar, porque o Espírito de Deus que paira sobre essa igreja já envolve esse ambiente, causando-nos um bem-estar espiritual. Quando essa irmã louva o Senhor aqui, irmãos, a minha alma chega até o trono, eu fico sem entender se o céu desce ou se a igreja sobe, porque é uma presença extraordinária de Deus. Nosso Deus vive, igreja. Jesus não está morto, Ele está vivo e está aqui nessa noite entre nós, porque a promessa dele, quando tiver 2 ou 3, eu estou no meio e no meio de 300, se em 3 ele está presente, imagina no meio de 300, igreja, Ele está aí nessa noite no seu coração, está aqui no meu coração, e há de nos dar muitas bênçãos inefáveis. Eu quero dizer para você que Jesus essa noite pode te curar. Você que estiver enfermo, estiver doente, pode se ligar com Ele que você vai sair daqui curado. Hoje Jesus não vai deixar ninguém sair daqui enfermo. Qualquer enfermidade, não interessa, seja repreendida do seu corpo em nome de Jesus. Como que mudou? Deus já quer curar nessa noite, né? De manhã foi mais uma reflexão, agora o Senhor está falando em cura, amém? Então você que está com dor de cabeça, Jesus vai curar essa dor de cabeça sua aqui. Pressão alta, seja o que for doença, Deus vai curar. É o Senhor que está falando. Antes de pregar, eu estou profetizando cura sobre a sua vida. Muito bem, mas nós não podemos deixar de refletir na palavra de Deus, igreja. Temos que refletir. Eu trouxe na manhã desse dia 5 motivos para que Jesus passasse pelo martírio da cruz. 5 razões por que Jesus foi crucificado, por que Jesus foi martirizado na cruz do Calvário. Eu quero trazer 5 pensamentos aqui bem resumidos, claro, é um assunto profundo, mas a gente resume para trazer apenas a lembrança, a razão de nós estarmos aqui para tomarmos a Santa Ceia do Senhor. E um dos primeiros motivos, irmãos, que eu encontrei, para que Jesus fosse à cruz do Calvário, fosse martirizado como ele foi, é porque quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, há uma separação, uma ruptura entre Deus e o homem, primeiro homem criado, Adão. É cortada a comunhão, o vínculo entre eles, dado o pecado ter entrado ali naquela situação. Olhando para isso, nós vimos então que lá no Éden ocorre o primeiro sacrifício de um ser vivo para que houvesse um resgate, um restabelecimento da comunhão do homem que outrora tinha uma comunhão plena com Deus,
mas que foi cortado, e agora o Senhor então quer restabelecer essa comunhão, essa intimidade outra vez com esse homem agora caído, esse homem agora que pecou. Adão e Eva, ao fazer isso, vai proporcionar para que o primeiro animal seja sacrificado. Por quê? Até então, Adão e Eva não sabiam que estavam nus, eles não sabiam que não tinham vergonha. Em outras palavras, não havia vergonha. A partir de então, quando o pecado entra, aparece a vergonha. É por isso que todos aqui estamos vestidos. Porque ninguém, em sã consciência, anda nu por aí, a não ser que seja um doido da cabeça. É ou não é? Um dia eu vi um doido andando pelado no meio da rua. Eu falei, meu Deus, que coisa terrível. O que é uma pena dele? Mas só se foi falta de juízo. Por causa do quê? Da vergonha, do pecado. Então, lá no Éden, é morto o primeiro animal. Simbolicamente, igreja, ali já está sendo profetizado que haveria de ter a morte de um inocente para resgatar a comunhão do homem caído com o Criador, com o nosso Pai Celestial. Então, Deus proporciona a primeira ato de sacrifício lá no Jardim do Éden. Isso está escrito na palavra de Deus. Eu tenho que trocar de óculos, né? Alguém disse para não falar isso, mas eu vou falar de novo, amém? Alguém recomendou. Não fala não, vou falar, irmão. Nós somos muito simples, amém? As coisas de Deus são simples, né? Não tem que ter muito protocolo, não. Na homilética, isso se chama de interferência na mensagem, mas a interferência que eu admito nessa noite é só a de Deus, amém? A do Pai, do Filho e do Espírito Santo que aqui está. Pois bem, assim sendo, irmãos, lá no Éden ocorre essa separação, essa ruptura. E a Bíblia diz em Gênesis 3:21, o Senhor fez roupas de pele, com elas vestiu, cobriu Adão e Eva, a sua mulher. Também em Gênesis 3:15 diz assim, está escrito uma profecia na realidade, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o sacrifício de Cristo viabilizaria o cumprimento desta profecia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, o diabo, nosso adversário, meu adversário e seu adversário, está debaixo dos seus pés nessa noite. Ele está derrotado desde lá da época do Éden. Jesus Cristo de Nazaré, que reina nessa igreja, ele colocou o diabo debaixo dos seus pés, e você tem que andar de cabeça erguida e dizendo que você é mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou diante de uma igreja vencedora. Eu vou andar para cá para mostrar. Eu estou diante de uma ala de irmãos vencedores, amém? Vencedores aqui, amém? Vencedores aqui, amém? Vencedores aí, amém? Porque Jesus já venceu por você, já venceu por nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos que contar derrota e nem fracasso, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Seguindo no pensamento, igreja, dessa noite, por que Jesus teve que participar desse martírio, sofrer esse martírio, não é participar, sofrer o martírio, é para que houvesse reconciliação entre a humanidade e o Pai. Já foi falado isso aqui no primeiro ponto, mas nós queremos reforçar. Reconciliar. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não existe redenção. Redenção aqui, entre parênteses, coloquei reconciliação. Neste contexto, Jesus precisou ir ao martírio da cruz para nos redimir. E diz a Bíblia, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Lá no Velho Testamento, após a queda, no seguinte passo, Israel
passaram a utilizar os sacrifícios, fazer sacrifícios de animais. E para esses sacrifícios era necessário que houvesse alguém totalmente separado e escolhido para apresentar o pecado do povo que pecara adiante de Deus, entrar no santuário, no lugar santíssimo, com um animal sacrificado, seria uma ovelha, um pombo, qualquer animal que, desde que fosse animal puro, era apresentado diante de Deus pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Então esse ritual se seguiu até quando Jesus vem e vai à cruz do Calvário derramar a última gota de sangue dele por causa de nós. Hoje você não precisa mais usar nenhum animal para um ritual de sacrifício, porque o seu perfeito sacrifício, Jesus de Nazaré, já entrou no santuário para apresentar a sua causa diante de Deus. Irmão, quando você entra na presença de Deus, você não precisa temer, você pode entrar com autoridade, com a garantia, com a convicção, com a certeza que Ele, o seu Deus, está ouvindo, recebendo a sua oração, recebendo a sua adoração, o seu louvor, porque não tem mais barreira. O véu foi rasgado de alto a baixo, o véu foi rasgado, agora você tem livre acesso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tão somente você tomar posse dessa promessa de Deus, e você, meu querido, minha querida, será uma pessoa muito mais do que vencedora aqui nessa terra. É privilégio, é prerrogativa sua, igreja, comprada, lavada pelo sangue de Jesus. Então esse privilégio é nosso. E ainda diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, pois foste comprado por um alto preço. Aqui fala comprado por preço, aqui fala por um alto preço. Eu gosto dessa versão. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Você foi comprado por um preço muito alto. Você foi comprada por um preço muito alto. Quer dizer para você que o preço que você foi comprado foi altíssimo. Foi justamente o martírio de Jesus na cruz do Calvário. Você também é responsável por ele ter tomado essa decisão de se permitir ir à cruz do Calvário e derramar a última gota de sangue dele. Por isso, eu quero dizer para você, valorize isso e glorifique o nome dele nessa noite, exalte o nome dele nessa noite, bendiga o nome dele nessa noite, porque ele te deu lábios, boca, razão, raciocínio, inteligência, intelecto para você adorar, com a sua inteligência, com a sua capacidade racional, adorar a ele e servir a ele e dizer que o diabo já perdeu na sua vida. Toma posse nessa noite dessa palavra. Deus é maior na minha e na sua vida. Essa santa ceia é uma santa ceia da vitória, é uma santa ceia da unção. Você não sairá daqui da maneira que entrou, porque o Deus que está aqui nessa noite te diz: eu sairei contigo. E essa será a última santa ceia de 2023, mas será marcante na sua vida, para que você saiba que há um Deus que te escolheu e que te nomeou e que trouxe você para cear nessa noite. Presença maravilhosa do Senhor, alto preço. Em terceiro lugar, igreja, ele vai ao martírio da cruz do Calvário para ressuscitar e vencer a morte. Eu vou dizer de novo, ele foi à cruz do Calvário para morrer, mas para ressuscitar e vencer a morte. Ele venceu a morte, irmãos. Você que tem medo de morrer aí, pode orar para Deus tirar esse medo da sua vida, viu? Senhor, tira esse medo de morrer da minha vida, em nome de Jesus. Eu mesmo oro por mim todo dia nesse sentido. Senhor, tira o medo de morrer de mim, amém? Não é com medo de morrer não, vamos dar um jeito de ir para o céu alegre, feliz da vida, se precisar ir, amém? Chegar a marretinha de Deus na sua cabeça aí, vai em paz com Jesus para o céu. Nós somos uma igreja que precisamos ter coragem até para morrer, viu, irmãos, amém? Coragem até para morrer. A igreja primitiva, muitos deram a vida deles lá, leões, né? Algozes.
Mas a igreja de hoje está com um pouco medinho de morrer. Precisa orar para Deus tirar isso, amém? E Deus tira. Glória a Deus. Eu tenho orado por mim todos os dias. Glória a Deus. Vamos então para aqui analisar esse terceiro ponto e passar para o próximo. Ressurreição. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Era necessário que ele passasse pela mão dos homens pecadores, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, foi necessário. Os pecadores o pegaram, levaram ele à cruz do Calvário, fizeram um julgamento sumário sobre a vida dele, mas para que se cumprisse a palavra de Deus. Então ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Porque assim como, em Mateus 12:40, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então foi através do martírio de Jesus na cruz que nos foi dada garantia, certeza da vida eterna com ele, através da morte e ressurreição. No momento em que Jesus está morto, ele vai até o inferno, toma a chave da morte e do inferno do diabo. Na hora em que Jesus está lá no seio da terra, ele vai até o inferno e toma a chave da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa dele, viu? Repete comigo: o diabo não tem nem a chave da casa dele. E eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh, glória! Você não tem ideia do poder que isso chega lá na atmosfera. Louvado seja Deus. Então, igreja, seguindo aqui o raciocínio, ele venceu a morte e triunfou sobre ela, tendo ressuscitado ao terceiro dia. Quarto ponto, igreja, nós temos aqui que Jesus vai à cruz do Calvário sofrer esse martírio. É uma demonstração do grande amor de Deus para com a humanidade. O grande amor de Deus para contigo, para comigo, para conosco. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal aí, igreja, está dando uma dimensão gigantesca, enorme. É de tal maneira, uma maneira que ninguém explica. Deus dá o seu Filho unigênito, o único que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos têm a vida eterna aqui nessa noite? Pode dizer amém. Oh, glória, aleluia, você tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E seguindo, igreja, ele foi humilhado, cuspido, foi chicoteado, julgado e condenado sem ter cometido nenhum crime. Lá em Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, nosso mestre de Nazaré não abriu a boca justamente porque ele sabia que você estaria aqui em 2023, no dia 3 de dezembro, sentado na igreja ADAC para glorificar e adorar o nome dele. Ele já sabia que você estaria aqui, porque fora resgatado por o ato de coragem que ele teve de derramar a sua última gota de sangue na cruz do Calvário. E finalizando essa mensagem nessa noite, nós queremos dizer que Jesus vai a esse martírio, faz esse sacrifício, se permite a tal ato, porque ele queria trazer uma esperança de vida eterna para aqueles que creem nele. Ele não queria que nós ficássemos sem esperança. Deixa eu dizer para você, uma das coisas mais difíceis da vida é viver sem esperança. Se você estiver sem esperança, você já está com 50% de causa perdida. Renova sua esperança nessa noite. Renova sua esperança nessa noite. Não importa a que idade você tem, que doença você sofra, renova sua esperança.
Ele é a sua esperança. Ele não é um Deus que promete e não cumpre. Se Ele prometeu que vai abençoar você, que vai te dar vitória, Ele vai cumprir a promessa dEle para a sua vida. Renova a sua esperança nessa noite. Olha a palavra diferente de manhã. Agora de noite tem gente aqui que está sem esperança, e Ele quer que você renove a sua esperança, porque a nossa esperança não pode morrer. Ele ressuscitou, Ele está aqui nessa noite. Renove a sua esperança em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vai dizer o seguinte, a palavra de Deus, eu quero que coloque 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Por favor, agora no telão, porque de manhã eu anotei errado isso aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Repete comigo, para uma viva esperança, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É para uma viva esperança que Jesus Cristo também foi o martírio da cruz do Calvário. Ele não quer que nós vivamos aqui na terra desprotegidos. Não, deixa eu dizer para você, você tem um dono, você tem um proprietário, você tem um selo, você tem um cuidador. Você talvez esteja de idade e não tem um cuidador de idoso para você. Eu estou quase nessa fase, né? Mas meu cuidador é meu Pai Celestial. O seu cuidador está cuidando de você. Ele já resgatou você da sua aramassiriclovaramanaias. Glória a Deus. Isso é língua dos anjos, porque Deus nos concede. E nessa noite, Ele quer dizer para você que você é cuidado, é zelado, é escolhido por Ele para participar da mesa dEle. Tira essa falta de fé do seu coração. Tira essa falta de esperança do seu coração. Tira esse desânimo do seu coração. Nessa noite, nessa ceia de Natal não, né? De dezembro, Natal está chegando. Ainda não ganhei nada ainda, mas vou ganhar, amém? Estou fazendo já, jogar lá, por enquanto, nem Feliz Natal por enquanto, mas nós vamos ganhar muito presente no Natal, amém? O maior presente será a oração que a igreja fizer uns pelos outros, porque hoje em dia é o presente que ninguém despreza, né? E todo mundo quer dar, que é oração, porque oração é de graça, né, pastor Neves? Mas, vejam bem, igreja, nós estamos na última Santa Ceia desse ano. É um momento de reflexão, amém? Não é sem propósito que Deus nos deu essa mensagem. Deus nos deu essa mensagem para que você possa, nessa noite, eu falei na consagração de ontem de manhã, sobre a gente parasse um minuto, e eu vou fazer isso agora, rapidinho. Você tem um minuto para relembrar as bênçãos que Deus te deu em 2023. Você tem um minuto, só um minuto, 30 segundos, na verdade. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos e começa a sentir a presença de Deus e começa a lembrar agora o que Deus fez por você em 2023 até essa última Santa Ceia do ano. Lembra aí o livramento que Deus deu para você do acidente? Você lembra daquela doença, aquela ameaça de enfermidade que você pensou que poderia até morrer com ela? Você lembra daquele momento em que você estava agoniado, desesperado, sem saber o que fazer em relação à sua vida financeira? Você se lembra daquele momento de aflição que você teve esse ano de 2023 e que você teve muitas dificuldades em relação à sua vida conjugal? Pois é. Deixa eu dizer para você, Deus te livrou de tudo isso e nessa noite vitoriosa, Ele está aqui abençoando você com a Santa Ceia do Senhor. Que essa Santa Ceia seja uma memória para a sua vida, amém? Que você possa ser grato a Deus por tudo que Ele fez por você nesse ano que está terminando agora, nesse mês de dezembro, nessa última Santa Ceia. Porque teremos ainda uma na passagem de ano, mas não sabemos se ela será já dentro de 2023 ou de 2024. Então, considere-se essa aqui uma das últimas Santas Ceias. Para mim, é a minha última do ano. E eu estou aqui abençoadíssimo por Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Pastor Neves, vem aqui. Nós vamos passar a palavra para ele agora, para conduzir os momentos finais dessa Santa Ceia, porque não acabou. Amém?
Não acabou, ainda tem muita bênção para ser derramada aqui nessa noite. Quantos crê, diga amém. Quantos crê que tem muitas bênçãos para ser derramada aqui, diga amém. Diga amém mais uma vez. Sabe por que a gente tem que dizer amém? A autoridade de Deus. Fique em pé, fique de pé em nome de Jesus Cristo. Oh glória, agora você toma posse. Aleluia, nessa noite não importa, Senhor, ó Deus, os problemas que tem tentado atingir esta igreja. Essa igreja chega nesse dia, nessa santa ceia, cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, cheia de paz. E quem não está com paz vai ter paz agora. Quem está sem esperança vai ter esperança agora, porque o nosso Deus, o Espírito Santo que aqui está, atua em cada coração e abençoa em nome de Jesus.